Mas enquanto isso, você quer falar de alguns aniversários, outras pessoas aí? Então, tem uma outra coisa interessante, que a gente falou muito do dia 23 de maio, tem uma outra coisa interessante que aconteceu no dia 23 de maio de 1969, cara. Foi um marco aí na história musical. Foi lançado a ópera rock Tommy, do The Who, né? A gente vira e mexe, a gente fala do The Who, esses quatro caras aí, né? O Pete Townshend, Kate Moon, John Entwistle e o Roger Daltrey, né? O Tommy, ele é o quarto álbum de estúdio da banda, né? E o primeiro que levou essa pecha aí de ser uma ópera rock, né? Essa obra foi composta pelo Pete Townshend, que é considerado um ícone, né? Um gênio musical, né? Tem duas faixas do John Entwistle e uma das faixas é creditada ao Kate Moon, o baterista, mas na verdade ela foi composta pelo Pete Townshend. Uma das faixas também é de um que teve aniversário de morte essa semana aí, que foi o Sonny Boy Williamson II. A gente falou do Sonny Boy algumas edições atrás, porque seria aniversário dele, que teve uma grande contribuição aí no blues, foi um guitarrista de blues americano, e faleceu dia 25 de maio de 65. Mas vamos voltar a falar da obra do Tommy, né? O Tommy, para quem não viu o filme, não ouviu as músicas, não ouviu o disco, né? Ele é uma biografia fictícia de um ser chamado Tommy Walker, né? O pai do Tommy, conhecido como Capitão Walker, ele foi considerado perdido em uma batalha durante a Primeira Guerra Mundial e ele retorna inesperadamente em 1921, onde ele encontra a esposa dele com outro homem. Então, na versão original, o Capitão Walker ele mata o amante da esposa e, enquanto Tommy, com 7 anos de idade, ele presencia esse ato de violência do pai através de um espelho. Os seus pais forçam ele a acreditar que ele não viu, ele não ouviu e não vai falar nada para ninguém, né? Consequentemente, o Tommy se torna surdo, cego e mudo, né? E aí, nesse mundo escuro que ele vive, né, sem conseguir falar, sem conseguir enxergar e sem ouvir, né, ele tem dentro da cabeça dele a visão de um estranho vestido de dourado com uma longa barba que provavelmente tem uma ligação com uma figura paternal. E essa visão leva ele numa jornada espiritual. Então, durante toda a sua infância, ele sofre abusos por parte dos pais e familiares, e ele vai interpretando essas suas sensações físicas com a música. Quando ele é adulto, ele encontra uma máquina de pinball, né? Que todo mundo já deve ter jogado o fliperama lá, o pinball, né? E ele se torna mestre no jogo e começa a ter um séquito de fãs ali, né? O Tommy finalmente ele é curado quando um médico coloca ele na frente de um espelho e a sua mãe, melindrada percebendo que ele enxerga o próprio reflexo, ela estilhaça o espelho, né? Posteriormente, o Tommy assume o manto do Messias e começa a levar os seus seguidores à luz, como aconteceu com ele, né? Mas essa mão pesada do culto e a exploração por parte dos parentes provoca uma revolta contra ele mesmo, né? Então, a história termina com o Tommy se fechando novamente no mundo dele, depois dessa rebelião, voltando às suas fantasias, tá? Essa história original, ela foi adaptada e no filme você vê que não é exatamente o pai que mata o amante, e sim o contrário, né? O amante mata o pai. E a história não se passa mais logo depois da Primeira Guerra, ela se passa depois da Segunda Guerra, que o pai fica perdido por um longo tempo e ele retorna em 1951, né? Então essa é a história do Tommy, que vale muito a pena assistir o filme, ouvir o disco, né? Como o Jesus Cristo Superstar, essas óperas rock da década de 60, 70, elas têm uma importância histórica muito grande. Não vou dizer que as músicas são as músicas mais gostosas, mais legais, mas é uma ópera, né? Ela tem aquelas
nuances, aquelas variações que às vezes tornam a música pouco comercial, pouco não tão gostosa de ouvir, não dentro de um padrão. Mas o que é interessante é que as músicas desencadeiam umas nas outras contando uma história. Então, esse é o grande legado que a gente tem dessa ópera, né? Então, é muito legal. Foi aniversário do lançamento, aí, dia 23 de maio, da ópera rock Tommy. Mais uma vez aí o The Who na tela. É muito bom. Hoje o pessoal está acostumado a ouvir segundos da música e já muda, né? Não é nem o álbum mais que o pessoal ouve. Ouve a música, metade da música, já ouve o refrão e cai fora, né? E aí você tinha uma ópera rock, você tinha um álbum inteiro com nuance, sobe, desce, fica rápido, devagar, como era também as músicas clássicas, né? Vocês têm os movimentos aí, o adágio, o andante, o allegro, né? Que são vários andamentos diferentes, né? Não pode ficar a música o tempo todo do mesmo jeito, né? Mas, e uma ópera é uma peça de teatro musicada, né? Então ela tem um enredo e ela segue isso do começo ao fim. E às vezes, para encaixar uma palavra, encaixar uma coisa, você tem que fazer uma variação na melodia para você ter aquilo lá. Então não fica naquela batida comercial que o pessoal está mais acostumado. Uhum. E mas se você de novo. Mas se você me permite, vou fazer uma citação desse cara aí, o Kate Moon. O The Who, né, cara? O The Who é uma banda que deixou muita história, né, cara? Então, só para citar aqui, também no dia 20 de maio, né, que na verdade foi a semana passada, num show que o The Who fez, o Pete Townshend e o Roger Daltrey, né, o guitarrista e o vocalista, eles cansaram de esperar o John Entwistle e o Kate Moon, que não chegavam nunca para fazer o show, e eles colocaram um baixista e um baterista que estava ali no meio da galera para fazer o show com eles. Chamaram os caras. Vocês conhecem as músicas do The Who? Então sobe aí, vamos tocar. E os caras, depois que os caras chegaram no meio do show, já tinha rolado acho que 1 hora de show. Quando eles chegaram, né, o show aconteceu em Windsor, dia 20 de maio de 66, e eles chegaram no local no meio do show, e o Pete Townshend jogou a guitarra em cima do Kate Moon, que é esse doidão aí, né, e ele decidiu abandonar a banda por 1 semana, depois acabou voltando. E essa história se repete, né, cara? Teve um outro caso também, que foi... eu não tenho a data aqui certinha, deixa eu ver se eu acho aqui. O Kate Moon, cara, ele teve muito problema com drogas, né, cara? Então, tá aqui, ó. Em 20 de novembro de 73, o Kate Moon, ele num show na Califórnia, ele tinha consumido ali uma mistura de sedativos e não sei o quê, e ele entrou no palco e foi tocar. Depois de 70 minutos tocando, ele perdeu a coordenação e caiu, né? E acabou parando a bateria no meio do show. Aí os assistentes foram lá, os holds, tiraram o Kate Moon do palco, e o Roger Daltrey perguntou se alguém na plateia sabia tocar as músicas do The Who. Subiu um baterista chamado Scott Halpin, de 19 anos, ele subiu e concluiu o show, enquanto o Kate Moon era reanimado no chuveiro. O Scott, esse baterista que subiu no palco, ele ganharia um prêmio da revista Rolling Stone naquele ano por essa participação salvadora, né? E o Kate Moon, ele teve uma história muito triste na vida dele, junto com essa história de consumo de drogas e álcool, né? Mas, por exemplo, ele teve em janeiro de 70, que foi o ano que eu nasci, o mês que eu nasci, né? Ele arrumou uma briga com alguns skinheads quando ele saía de um pub em Londres, e o segurança dele, que era amigo pessoal, músico, amigo pessoal, motorista, chamado Neil Bolland, ele conteve o tumulto e levou o Kate Moon ali até o carro. E o Kate Moon estava tão assustado com essa história dos skinheads, que eles queriam bater nele, não sei o que, ele entrou no carro com pressa, ligou o carro e saiu correndo com o carro, né? Alguns quilômetros depois ele notou que o
o Neil Bolland não estava no carro com ele, né? Ele não tinha conseguido entrar no carro e ele ficou preso nas engrenagens, ele foi arrastado por quilômetros até que ele faleceu, né? A justiça britânica acabou inocentando o Keith Moon, justificando que essa situação proporcionou o desespero que resultou no falecimento do cara. E isso foi o estopim aí para ele se afundar ainda mais nas drogas, né? Em 76, o Keith Moon resolveu se tratar desse consumo de drogas e ele tomava um remédio chamado clometiazol para interromper as convulsões causadas pela abstinência. E ele ficou 2 anos limpo, sem tomar isso daí, né? E em 78, num jantar que ele foi com o Paul McCartney e a Linda McCartney, ele não tinha bebido, né? Mas ele teve uma crise muito grande e quando ele chegou em casa, ele consumiu 32 cápsulas desse remédio, né? E ele veio a óbito nesse dia, sendo que a autópsia identificou que das 32, 26 cápsulas, o organismo não tinha nem começado a dissolver no organismo. Então, ele morreu de overdose, mas não exatamente das drogas conhecidas, né? Ele morreu desse clometiazol, aí, o remédio que ele tomava para conter a abstinência. Nossa, que história, hein? História trágica final dele, né? Essas histórias, né? desses astros da música nunca são muito dentro da casinha, né, Marcelo? Infelizmente, né? Esses caras são permeados de histórias muito malucas mesmo. Então, mas isso daí era só para a gente remeter ao lançamento da ópera rock Tommy. Muito bom.